No vídeo anterior, vimos o que são as funções e como elas são representadas. Neste vídeo, vamos prosseguir estudando algumas classificações de funções e algumas características particulares que as diferentes funções apresentam. Vimos que a definição de função impõe algumas restrições. Com A e B sendo o domínio e o contradomínio dessa função, não podem sobrar elementos em A de onde não sai nenhuma flecha, e um elemento de A não pode estar ligado a dois elementos diferentes de B. Mas essa definição permite duas coisas: que sobre elementos em B que não recebam nenhuma flecha e que dois elementos de A compartilhem a mesma imagem. Uma função é sobrejetora quando também não sobra nenhum elemento em B, ou seja, quando todos os elementos de B são atingidos, então a imagem da função coincide com o contradomínio. Na palavra sobrejetora, o prefixo sobre vem de sobreposição, já que a imagem se sobrepõe completamente ao contradomínio. Uma função é injetora quando diferentes elementos do domínio necessariamente estão ligados a diferentes elementos do contradomínio. Isto é, se A é diferente de B, então f de A será diferente de f de B. Em outras palavras, na função injetora, dois elementos de A não podem compartilhar a mesma imagem. A palavra injetora tem a mesma origem de injeção, já que cada elemento da imagem recebe uma única injeção. Vamos pensar no gráfico. Se a função é injetora, um número de y não pode estar ligado a dois números diferentes de x. Isso quer dizer que uma linha horizontal deve cruzar o gráfico em apenas um ponto. Assim sabemos que aquele valor de y está ligado exclusivamente a um único valor de x. Como isso deve valer para todo o gráfico, podemos fazer o teste da reta horizontal e verificar que em qualquer altura essa reta cruza o gráfico apenas uma vez. No fundo, esse teste é igual ao da reta vertical que vimos no vídeo anterior, mas com os papéis de x e y trocados. O teste da vertical servia para verificar que qualquer x está associado a um único y e garante que o gráfico representa uma função. Já o teste da horizontal serve para verificar que qualquer y está ligado a um único x e garante que a função é injetora. Então, essa função é injetora, mas essa outra não é injetora, pois um mesmo y é imagem de dois valores diferentes de x. E uma função é bijetora quando é ao mesmo tempo sobrejetora e injetora, ou seja, a imagem é igual ao contradomínio e quaisquer dois valores de x não compartilham o mesmo y. Vamos analisar estas três funções. Nesta primeira, os elementos da imagem são atingidos por uma única flecha, então ela é injetora. Mas a imagem não se sobrepõe ao contradomínio, então ela não é sobrejetora. Nesta, a imagem se sobrepõe ao contradomínio, então ela é sobrejetora. Mas dois elementos do domínio estão compartilhando a mesma imagem, então ela não é injetora. Esta última é injetora, pois dois elementos de A não compartilham a mesma imagem, e sobrejetora, pois o conjunto imagem é igual ao contradomínio. Portanto, podemos dizer que essa é uma função bijetora. Quando o gráfico de uma função cruza o eixo horizontal, o valor de f de x no ponto de cruzamento é zero. Isso quer dizer que existe um valor de x cuja imagem é igual a zero. Esse valor é chamado de zero ou raiz da função. Quando o gráfico não cruza o eixo horizontal, a função não tem zeros. E quando o gráfico cruza mais de uma vez, a função tem mais de um zero. Encontrar quais são os zeros de uma função é um exercício de álgebra, pois basta igualar a expressão da função a zero e resolver a equação. Dependendo de qual for a expressão, essa atividade será muito fácil
ou pouco fácil. Uma função é dita constante quando todo elemento do domínio está ligado a um único elemento do contradomínio. Sua fórmula algébrica é f de x igual a k, sendo k um número real qualquer. Por exemplo, f de x igual a 2, f de x igual a menos 1 e f de x igual a π são funções constantes. Ela tem esse nome, constante, pois o valor de f de x é sempre o mesmo, independente do valor de x. Por isso, o gráfico de uma função constante é uma linha reta horizontal. Todo x do domínio está associado a um mesmo y. Uma função é crescente quando, à medida que x aumenta, y também aumenta. Isso quer dizer que se tomarmos dois valores a e b, sendo b maior que a, então f de b será maior do que f de a. E uma função é decrescente quando, à medida que x aumenta, y diminui. Quando tomamos dois valores, a e b, se b é maior que a, f de b será menor do que f de a. Observe que só dizemos que a função é crescente ou decrescente quando ela tem essa propriedade o tempo todo, ou seja, quando essa relação vale para quaisquer pontos a e b do seu domínio. Mas muitas funções não são sempre crescentes ou decrescentes. Elas podem alternar entre uma coisa e outra e até ter trechos constantes, como esta função. Nesse caso, dizemos que ela é crescente no intervalo a, decrescente no intervalo b e constante no intervalo c, sendo a, b e c repartições do domínio. À medida que uma função oscila entre crescente e decrescente, ela deixa para trás no seu gráfico picos ou vales, ou seja, regiões em que há um ponto mais alto do que os outros ao seu redor, ou regiões em que há um ponto mais baixo do que os outros. Esses são os máximos e mínimos locais da função. Um máximo local é um valor da imagem da função que é maior do que os outros em um intervalo ao redor daquele ponto. Se f de m é o máximo local, dizemos que o número m é um ponto de máximo. E um mínimo local é um valor da função que é menor do que os outros em um intervalo ao redor daquele ponto. Se f de m é um mínimo local, dizemos que o número m é um ponto de mínimo. O máximo local tem esse nome porque ele só é o maior valor da função naquela região ao redor do ponto. Fora dali pode haver um valor ainda maior do que ele. Quando uma função atinge um ponto mais alto do que todos os outros, ou seja, não apenas em um intervalo em volta do ponto, mas observando a função por inteiro, temos um máximo global. E quando há um ponto mais baixo do que todos os outros, temos um mínimo global. Em outras palavras, o máximo e o mínimo globais são o maior e o menor número do conjunto imagem da função. É fácil perceber que todo máximo e mínimo globais são também máximo e mínimo locais, mas o contrário nem sempre é verdade. Este valor, por exemplo, é um máximo local, mas não global. E é claro que quando uma função tem máximo global, ela tem apenas um, pois só pode existir um número maior que todos os outros da imagem. Mas ela pode ter vários pontos de máximo, como a função seno, que tem o número 1 como máximo global e há infinitos valores de x para os quais a função atinge o máximo. A mesma coisa ocorre com o mínimo global dessa função, que é o número -1. É curioso o caso da função constante, f de x igual a k. O seu conjunto imagem contém um único número k. Por exemplo, a imagem da função f de x igual a 2 é um conjunto que contém apenas o número 2. Como consequência, k é o maior e o menor número do conjunto ao mesmo tempo. Isso implica que k é tanto o máximo quanto o mínimo globais dessa função, e que todos os valores de x
são pontos de máximo e de mínimo ao mesmo tempo. Uma função é limitada quando todos os valores de f de x ficam restringidos a uma faixa de números, de forma que podemos encontrar um número limitante L tal que f de x está entre L e menos L para qualquer x do domínio da função. A função seno, por exemplo, é limitada com seus valores sempre contidos na faixa entre 1 e menos 1. Às vezes a função é limitada superiormente, quando existe apenas a barreira superior, e então todos os valores de f de x se restringem abaixo dela, ou limitada inferiormente, quando a barreira está embaixo e todos os valores de f de x são maiores do que algum número L. Se uma função não se encaixa em nenhuma dessas categorias, então ela é ilimitada, quando a sua imagem se estende para valores infinitamente grandes, tanto positivos quanto negativos, e então não existe nenhum número L que limite a função. Veja estas três funções. Apesar de serem algebricamente muito diferentes, elas têm um comportamento em comum. Quando o gráfico vai infinitamente em alguma direção, ele se aproxima cada vez mais de uma linha reta. Essas linhas são as assíntotas das funções. Uma assíntota é uma linha reta tal que a distância entre a função e a linha tende a zero à medida que o gráfico se estende infinitamente em alguma direção. Uma assíntota pode aparecer em uma função por vários motivos. Em vídeos futuros, vamos estudar algumas funções em particular e descobrir por que elas ocorrem. Mas é importante observar que algumas funções parecem ter assíntotas, mas não têm, como a função f de x igual a x ao quadrado. Quando olhamos de longe, parece que o gráfico tende a uma reta, mas é possível provar que isso não acontece. Apenas ocorre que a função cresce tão rápido que paramos de perceber a curvatura do gráfico, mas ela ainda existe. Algumas funções são pares ou ímpares, que são classificações definidas por simetria. Uma função é par se o seu valor f de x não é alterado quando trocamos o sinal de x. Em outras palavras, valores simétricos de x têm a mesma imagem, isto é, f de x e f de menos x são iguais. Um bom exemplo de função par é f de x igual a x ao quadrado. Nessa função, f de 1 é igual a f de menos 1, f de 2 é igual a f de menos 2, e assim por diante para todos os pares de números simétricos. Por isso, o gráfico de uma função par apresenta uma simetria em relação ao eixo y. O eixo atua como um espelho que reflete o gráfico de um lado para o outro. Então, para qualquer função par, se sabemos a aparência do gráfico em um dos lados, basta refletir em relação ao eixo y para conhecer o seu outro lado. Geometricamente, essa simetria significa que a distância de um ponto do gráfico até o eixo y é igual à distância do eixo y até o seu ponto simétrico. E isso vale para todos os pontos do gráfico. Também podemos pensar nas coordenadas dos pontos. Em uma função par, para cada ponto x e y, existe um ponto simétrico de coordenadas menos x e y. A coordenada vertical é a mesma, mas a coordenada horizontal de um é o oposto da coordenada horizontal do outro. Uma função é ímpar quando, ao trocar o sinal do valor de x, a imagem f de x também troca de sinal. Isso significa que se um número x é associado a um número y, então o número menos x será associado ao número menos y. Ou seja, a função aplicada a menos x é igual a menos o valor da função aplicada a x. F de menos x igual a menos f de x. Um exemplo desse tipo de função é f de x igual a x ao cubo. Nela, f de 1 é igual a 1 e f de menos 1 é igual a menos 1. F de 2 é igual a 8 e f de menos 2 é igual a menos 8. E o mesmo ocorre para os outros pares de números opostos.
Enquanto o gráfico da função par era simétrico em relação ao eixo y, o gráfico de uma função ímpar é simétrico em relação à origem, que é o ponto 00 do plano. Isso quer dizer que a distância de qualquer ponto do gráfico até a origem é igual à distância da origem até o seu ponto simétrico, desde que esses três pontos estejam numa mesma reta. E isso vale para todos os pontos do gráfico. Podemos pensar que na função ímpar, para cada ponto xy do gráfico, existe um ponto simétrico x menos y, que também está no gráfico. Nesse caso, as coordenadas x dos dois pontos são números opostos e as coordenadas y também são números opostos. No fundo, é como se o gráfico fosse simétrico em relação aos dois eixos, vertical e horizontal, ao mesmo tempo, pois quando trocamos a coordenada x de um ponto por x, temos uma simetria em relação ao eixo vertical, exatamente como vimos na função par. E quando trocamos y por y, temos uma simetria em relação ao eixo horizontal. Portanto, sabendo uma parte do gráfico, podemos encontrar a outra fazendo duas reflexões seguidas. Primeiro o gráfico é refletido em relação ao eixo y, depois refletido em relação ao eixo x. Ou vice-versa, primeiro em relação a x e depois em relação a y. Essas classificações têm esses nomes par e ímpar porque as funções do tipo f de x igual a x elevado a n são pares quando n é um número par, como em x elevado a 2 e x elevado a 4, e ímpares quando n é um número ímpar, como em x elevado a 1 e x elevado a 3. Mas outros tipos de funções também podem ter paridade, como a função cosseno, que é par, e a função seno, que é ímpar. Se você gostou deste vídeo, considere visitar a nova página no Apoia-se do Ponto Matemático, por onde você pode ajudar financeiramente esse canal. Muito obrigado aos primeiros apoiadores, Fernando Miranda, Renan Pablo e William Gonçalves.